avaliação dos estudantes é feita com o objetivo de acompanhar o seu processo de aprendizagem e organizar o ensino. Esse assunto já permeou a nossa conversa em outros episódios, mas hoje ele é o tema principal do nosso podcast. Nós, da Roda Educativa, pensamos a avaliação a partir de uma perspectiva processual, formativa, inclusiva e abrangente. Essa visão se apoia no acompanhamento contínuo da evolução do estudante, buscando assim promover a autonomia e a aprendizagem de todos e todas. Mas por que a perspectiva processual e formativa é a mais indicada? Como colocá-la em prática? E de que forma essa proposta se diferencia ou confirma práticas mais comuns? Essas são algumas das questões que vamos discutir neste 7º e último episódio da 3ª temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. O ponto de partida do bate-papo é o 6º capítulo do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora, produzido pela Roda Educativa e que está sendo lançado pela Editora Moderna e pela Fundação Santiliana, e está disponível para download gratuito nos sites das 3 organizações. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Roda Educativa, e hoje vou conversar com 2 colegas que também são aqui da Roda Educativa, a Ana Clara Bin e a Cândida de Pierro, coordenadoras pedagógicas e autoras deste 6º capítulo, que discute as práticas de avaliação e acompanhamento do processo de aprendizagem. Olá, Ana Clara. Olá, Cândida. Sejam muito bem-vindas. Oi, Viviane. Muito obrigada. Oi, Cândida. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje nessa conversa. Muito bom. E para começar, vocês podem contar brevemente como que o tema da avaliação entrou no percurso profissional de vocês? Em que momento vocês, como professoras e formadoras, perceberam a importância de pensar diferentes perspectivas para os processos de avaliação? Sim, muito bem. Ao longo da minha formação inicial como professora e durante o início da minha prática profissional, eu passei a prestar atenção no tema da avaliação ao enfrentar os desafios na avaliação dos estudantes, né? O processo de avaliação escancara a necessidade de entender as individualidades dos alunos e lidar com as diversidade de formas e tempos de aprendizagem. Nesse processo de ensinar e avaliar, pude perceber algumas situações que para mim eram percebidas como incoerências. Quando um aluno errava todas as questões, mas sabia voltar e corrigir o que tinha feito. Quando acertava tudo antes, mas errava no dia da prova. Ou conseguia falar muito bem sobre muitos assuntos, mas não conseguia organizar e escrever o que pensou. Então, à medida que eu fui ganhando experiência na sala de aula, eu comecei a perceber que abordagens mais padronizadas para avaliação tinham muitos limites. Além disso, os espaços de formação, engajamento com os colegas desempenharam um papel importante na reflexão sobre avaliação. O diálogo com outros educadores, a troca sobre as leituras, o compartilhamento de dúvidas, de estratégias, a pesquisa coletiva, tudo isso certamente me ajudou a expandir horizontes, testar e adotar abordagens mais inclusivas e eficazes para avaliação. Bacana, Ana. E você, Cândida? Olha, Viviane, para mim não foi muito diferente do que a Ana está relatando, né? Na minha experiência como professora, mas também como formadora, eu sempre senti muita necessidade de tomar a avaliação no sentido de acompanhamento das aprendizagens, de uma forma integrada à perspectiva didática que eu vinha adotando, porque ao longo do meu percurso eu fui estudando as didáticas das áreas de conhecimento na perspectiva construtivista. É uma perspectiva que considera que o estudante, ele constrói o conhecimento, ele não vai linear, ele não vai progressivo sempre. Tem muitas idas e vindas, nem sempre é linear e progressivo. E então, tem um aspecto muito importante nessa perspectiva, que é o trabalho com o erro. O trabalho na sala de aula com o erro, entendendo o erro como um caminho e não como uma falha do aluno. Nessa perspectiva, então, é imprescindível acompanhar o processo e ir entendendo como eles estão se apropriando do conhecimento, conhecer os erros das crianças, dos jovens, perceber o que falta em termos de ensino, o que pode ajudá-los, cada um e todos, bem como a Ana está falando, né, das individualidades e do todo. Ou seja, eu fui percebendo a necessidade sempre de acompanhar as aprendizagens para pensar o ensino. Então, desde muito cedo nesse percurso, a avaliação feita exclusivamente no final de todo um processo de ensino, por meio de uma prova escrita única,
não fazia sentido, não me ajudava. Muito importante, né? Isso que vocês trazem dos limites do modelo tradicional de avaliação e que muitas vezes, né, a maior parte de nós vivemos também como alunos, né? E no capítulo vocês trazem um contraponto, que é a proposta de uma avaliação processual. Ana, você pode detalhar melhor como se dá essa perspectiva e por que a gente opta por ela no livro? Sim, então, a opção por essa perspectiva de uma avaliação processual, muitas vezes ela está associada à valorização do percurso de aprendizagem em si, e não apenas dos resultados finais. Então, está pautada também no reconhecimento das diversidades, uma diversidade dos modos de ser, de estar no mundo, diversidade de habilidades, de formas, de tempos de aprender de todos os estudantes. Então, acredito que é importante compreender que a avaliação processual não é deixar correr e ficar só observando as coisas acontecerem e a aprendizagem se dar. Pelo contrário, trata-se de colher dados ao longo do percurso para poder afirmar com maior segurança o que cada aluno atingiu dos objetivos propostos e o que ainda segue sendo um desafio. Vou levantar aqui alguns pontos importantes sobre como se dá o processo de avaliação processual. Um primeiro ponto que eu quero destacar é o compartilhamento dos objetivos de aprendizagem. A gente trata disso no capítulo. E esse compartilhamento tanto com os estudantes como com as suas famílias. Um outro aspecto importantíssimo é a diversidade de instrumentos. A gente também trata disso no capítulo, como a gente consegue, por meio de diferentes instrumentos, ir observando aquilo que o aluno aprendeu e se dá conta daquilo que ele já sabe. A gente pode citar ainda a organização dos registros e as devolutivas aos estudantes como ingredientes importantes nesse cenário. Então, não é possível detalhar completamente um processo, mas esses são alguns dos elementos que compõem um bom processo de avaliação processual. Muito bom, Ana. Acho que esses pontos vão ajudando a gente a enxergar, né? Como que se dá, como que acontece esse processo. E, Cândida, mesmo com as limitações que a gente comentou, né? Do modelo tradicional de avaliação e com essa potencialidade que a Ana destaca agora, falando dessa perspectiva processual, a gente sabe que o modelo de avaliação baseado em provas individuais no final de um período, que você até citou quando você estava relatando a sua relação com o tema, ainda persiste em muitas escolas do Brasil e do mundo. Por que você acha que isso acontece? O que dificulta a gente fazer essa virada, né? Essa mudança para uma abordagem mais processual? Talvez a gente possa pensar que esse modelo, né, que é das provas individuais como único recurso avaliativo, ele tem a ver com a concepção de ensino e de aprendizagem que vigorou na educação por muito tempo e que ainda está muito presente nas escolas e no pensamento educacional. Uma concepção que entendia que se aprendia por meio de modelos, por repetição, que o professor ou a professora é o único detentor de conhecimento e sua tarefa é dar seu conhecimento aos estudantes, né, de uma forma transmissiva. Então, nessa concepção, o que o erro significa? Ele é entendido como falta do conhecimento. Então, se você considera que o erro é falta de conhecimento, você aplica uma prova, você observa se há erros e acertos. Se o aluno erra uma questão, deduz que ele não sabe esse assunto. Se ele acerta, mesmo que tenha sido por mera repetição de um modelo, deduz que ele sabe o conteúdo, que está apropriado. Então, esse tipo de avaliação, infelizmente, está muito presente no nosso pensamento, na nossa prática. Uma vez que temos esse modelo de ensino e de aprendizagem muito internalizado, você falou, né? Nós mesmos fomos estudantes nesse modelo, né? Na nossa trajetória, a gente viveu bem nesta concepção de ensino e de aprendizagem. Você me perguntou como que faz uma mudança, né? Olha, não é fácil, é preciso entender como se aprende um conteúdo, é preciso se aproximar desse conteúdo e estudá-lo, é preciso compreender a perspectiva da criança frente ao objeto de conhecimento, é preciso muito estudo, muita reflexão. É algo que não é possível para todos os professores e professoras, dadas suas condições de trabalho. Então, é preciso criar condições para que os docentes estudem, reflitam, discutam e construam novas práticas. Nossa, isso tudo muito importante, né? São elementos centrais, como você falou, de pensar nas condições que a gente tem para pensar em mudanças e transformar a realidade, o modo de fazer. E isso que você falou antes de pensar nas concepções que estão por trás das escolhas que a gente faz, né? Acho que ajuda bastante a gente a pensar em transformações. E aí, outro ponto que vocês destacam no capítulo é que as avaliações também podem funcionar como um fator para promover a boa convivência na escola. E esse é um tema que a gente tem pensado bastante, né? O tema da boa convivência na escola. De que maneira isso acontece? Você pode dar um exemplo pra gente, Ana, de como se relaciona a avaliação com esse tema da convivência? Um bom exemplo é quando os resultados das avaliações, eles geram instâncias de apoio pedagógico.
esse é um princípio importante, né? Quando alguns alunos vão mal, eles precisam de ajuda. Eles não devem ser marcados com um insucesso que fique ali permanente, né? Então, bons exemplos são aqueles nos quais a avaliação trabalha a favor das aprendizagens para evitar que o fracasso escolar se cristalize. Essa questão da convivência é também o motivo que justifica a mudança. Quando a gente pensa numa avaliação que pode desempenhar um papel crucial ali numa promoção de uma boa convivência nas escolas, isso pode se dar de várias maneiras. Se a gente pensa o contrário disso, ou no efeito de uma prática mais tradicional de avaliação, a gente vai construir uma imagem de uma escola que promove a comparação, a competição, ou que não inibe comentários desagradáveis entre os estudantes sobre o desempenho de um e de outro. Isso pode tornar um ambiente bastante hostil e dificultar muito a vida dos estudantes, né? Por outro lado, quando a gente promove um ambiente que valoriza a diversidade de habilidades, incentiva a colaboração, as escolas podem cultivar a convivência ética entre todos os alunos, né? Trouxemos essa reflexão no capítulo de que a forma como os estudantes se veem, né, como eles se enxergam com as suas potencialidades e as avaliações e seus resultados, eles estão intrinsecamente ligados. O que a gente vem propondo é que isso seja um elemento de reflexão sobre uma abordagem alternativa, que é baseado principalmente em provas pontuais, com uma lógica mais voltada para a competição. Então, acho que uma chave para entender essa relação entre a convivência entre os estudantes e a avaliação é pensar nos efeitos das avaliações na vida escolar de cada um. Efeitos para a vida pessoal, para a forma como ele se vê como estudante, e a gente sabe que quanto mais os estudantes se percebem potentes, eles vão mais longe. Então isso num contexto coletivo é um fator muito importante para se dar conta, começar a reparar, começar a prestar atenção em como se dão essas relações no interior das salas de aula. Nossa, e como é poderoso isso de se perceber potente que você traz, né? E a gente pensar em formas de ajudar os estudantes a perceberem essa potência, né? E, Cândida, no capítulo vocês também argumentam que as avaliações podem ser boas oportunidades de aprendizagens, além de tudo isso que a gente falou até agora. Você pode dar algum exemplo de como isso funciona na prática ou pode funcionar? Sim, eu vou trazer um exemplo do capítulo mesmo, né? O exemplo que eu vou trazer é o da autoavaliação. Nós trazemos a ideia de autoavaliação no capítulo como um potente instrumento de ensino e de aprendizagem, algo bem diferente daquele, eu fui ótima, ou eu fui péssimo, né? A gente conhece bem esse tipo de autoavaliação. Essa autoavaliação que a gente está tomando aí e analisando, ela oferece elementos para o estudante analisar a sua produção e aprimorá-la. É nesse sentido que a gente está falando de aprendizagem, né? Para exemplificar, vou trazer uma proposta de autoavaliação de relatório de experiência que acontece na área de ciências da natureza. Então, suponha que a criança, o jovem, desenvolveu uma prática experimental e ele faz um relatório, ele ou ela, né? Faz um relatório da experiência e a gente sabe que esse gênero textual, ele tem suas condições, ele tem um formato, ele tem exigências, né? Depois de elaborado o seu relatório, ele ou ela vai fazer a autoavaliação do seu relatório, feita a partir de um quadro que contém os critérios para esta avaliação, isto é, nesse quadro está indicado o que precisa ter no relatório. Ele precisa ter um título bem claro, ele precisa constar ali os objetivos, os materiais, os procedimentos, os resultados, as conclusões, etc. Nesse quadro, esses itens vão estar descritos. Isto é, são critérios bem claros para se avaliar um relatório. E ele próprio, ou o grupo de estudantes que elaborou aquela produção, vai autoavaliar, vai avaliar sua produção a partir desses critérios muito objetivos, que muitas vezes podem ter sido construídos pelo próprio grupo de estudantes, né, a partir do estudo do gênero textual. É uma oportunidade riquíssima para o estudante aprender mais sobre esse gênero textual. Não é um tipo de avaliação que se resume a dizer se a produção está boa ou está ruim. É nesse sentido, viu, Viviane, que a gente pensa que é uma oportunidade de aprender mais. Muito bom esse exemplo da autoavaliação, né? Acho que ele materializa aquilo que a Ana tinha falado, sobre se perceber, sobre como ajudar os estudantes nesse processo. Muito obrigada, Cândida. E agora a gente vai ter mais exemplos, porque a gente vai ouvir o quadro aqui do podcast O Direto da Escola, em que convidamos um docente, alguém que vive o dia a dia escolar, para contar sobre a sua experiência. Nesse episódio, a Thaís Ciardella, coordenadora do livro junto comigo, conversou com a professora Daiane Rodrigues, do programa Melhoria da Educação Municipal do Itaú Social, em Parauapebas, no Pará, sobre as práticas de comunicação das aprendizagens. Então vamos ouvir? Direto da Escola.
Olá, professora Daiane, bem-vinda aqui no quadro Direto da Escola. Quero te agradecer aí pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente a sua prática e pedir para você começar, então, se apresentando o seu lugar de fala. Olá, Thaís. Sou de Paraupebas, no Pará. Você atua com qual etapa da educação? Eu estou na educação infantil, com o segmento pré-escolar. Como vocês fazem para comunicar o que as crianças estão aprendendo? Para quem vocês comunicam e de que maneira? Nós comunicamos para a comunidade, para os pais. Sempre estamos expondo as atividades das crianças, as produções das crianças. Expondo também para os outros grupos, de outras faixas etárias, na escola mesmo, com murais, expondo os murais das atividades, os questionamentos das crianças. Isso é bacana, você traz ali como que então a gente pode inserir a criança, nessa perspectiva de dar notícias de que essa criança está sendo escutada, está tendo a sua voz escutada. Vocês então inserem as perguntas que as crianças fazem sobre o dia a dia, como que funciona? Tudo que a gente desenvolve com as crianças na sala de aula, estamos inserindo para a comunidade uma história que elas gostam, as histórias preferidas, as brincadeiras preferidas, fazendo indicações para as outras turmas também, o que aquelas crianças daquelas turmas gostaram, a história da semana. Então, a gente faz essa abordagem também. Eu acho que isso que você está trazendo, professora, é super interessante nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente vem falando muito de que precisa escutar a criança, de que precisa trazer a identidade da criança ali para dentro da escola. Mas, às vezes, a gente chega na escola e as maiores marcações de como aquele espaço é ocupado vem dos adultos, de quem é que está ocupando aquele espaço são os adultos. Então, quando você traz ali que as paredes vão dizendo quem são as crianças que ocupam esse espaço, acho que faz muito sentido. E o que você vem produzindo com as crianças, então? Quais são as brincadeiras preferidas? Quais são as leituras? Nós temos uma atividade diária de leitura com eles. Então, assim, sempre nós estamos colocando para os pais, assim também como para os outros, as outras crianças, cartazes informando qual foram as histórias do mês, qual foram as histórias das semanas, porque a criança ela precisa participar. E o participar, ele está, num direito de aprendizagem das crianças. Então, ali elas se expressam, elas vão lá, elas assinam qual foi a história que elas gostaram, elas indicam para outras crianças também. E é muito interessante, por quê? Porque conforme elas vão criando, elas também vão cuidando. Porque antes, quando a gente tinha aqueles painéis mais feitos pelos professores, as crianças, elas não dão aquele valor, porque não foi elas que construíram. Então, quando é parte da produção delas, da criatividade delas, elas cuidam e elas convidam os outros colegas a estarem indo conhecer também. É super interessante, A gente vê aquele cuidado. Olha, esse aqui é a minha atividade, esse aqui é o livro que eu escutei. E assim, eles indicam. Eu, como estou no segmento de infantil 5, que são as crianças maiores, eles já têm essa autonomia, eles já têm esses gostos, essas preferências deles. E eles já indicam para os outros coleguinhas também, os outros colegas da sala também, da turma. Que bacana. E você falou das famílias, dos responsáveis ali pelas crianças, da comunidade como um todo. Quais são as devolutivas que as famílias trazem quando elas têm notícias ali do que é feito dentro da escola? Eles ficam muito felizes, em poder estar vendo o crescimento, a autonomia dessa criança, o gosto que elas, principalmente nós temos um projeto que se chama Comunidade Leitores. Nós temos uma ação chamada Sacola Literária. Então essas crianças, elas escolhem o livro e levam para casa. Então os pais, eles dão um feedback maravilhoso sobre essa ação, que gostou muito de estar ali envolvido com a criança, de ter esse momento prazeroso. Então, assim, está sendo muito bem recebido essas propostas, essas atividades. Ai, Daiane, muito bacana. Acho que eu ficaria horas aqui te escutando, mas queria te agradecer por compartilhar a sua prática. Acho que você trouxe ali diversas possibilidades da gente pensar em como ir convidando as crianças para comunicarem aquilo que elas aprendem, aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que elas são ali dentro da escola. Quero te agradecer muito. Obrigada, Daiane. Por nada. Muito bacana como a Daiane vai dando exemplos do cotidiano, de como dar visibilidade para as aprendizagens, contando aí com a participação ativa das crianças. Muito bom. E aí, para encerrar, queria que vocês dessem alguma dica de leitura, de filme, de vídeo, algo que vocês tenham visto recentemente, que tenha ajudado a pensar sobre essas questões que a gente vem falando. Ana? Eu vou trazer um filme.
O filme chama No Ritmo do Coração, o nome original dele é Coda. É um filme leve, que emociona e pode ensejar a conversa sobre diversidade, porque ele traz a temática da comunicação e do uso da língua de sinais. Então conta a história de uma jovem que é a única que é capaz de ouvir em uma família de pessoas surdas. Ela vive uma jornada que precisa conciliar o trabalho com o pai e o irmão num barco de pesca e o papel de intérprete que ela tem da família no dia a dia e o seu sonho que é estudar música. Então esse filme que teve o primeiro surdo a ganhar o Oscar, ele é uma construção muito sensível sobre a necessidade de quebrar barreiras de comunicação. Ah, que lindeza. E você, Cândida, o que você indica pra gente? Diferente da Ana, eu vou trazer algo não tão encantador, mas muito importante e nos encanta em outro sentido. Vou trazer dois conteúdos. Um deles é um livro que tem muitos anos, é um livro da educadora Thelma Vaz e tem um capítulo que se chama A Necessidade e os Bons Usos da Avaliação. É muito interessante e importante como fonte de estudo mesmo para todos os educadores, coordenadores, professores, todas nós. Além disso, tem mais uma dica que eu queria dar. No YouTube, no site da Univesp, tem um capítulo, são várias aulas, né? E uma delas se chama Caminhos e Descaminhos da Avaliação Educacional. É sobre avaliação, claro, e tem entrevista com várias pessoas, professores e professoras, coordenadoras e também os pesquisadores do tema, Ocimara Lavarce e José Eustáquio Romão. Recomendo como fonte de estudo e reflexão. Ótimas dicas, gente, para continuar essa conversa. Então vale a pena retomar o capítulo do livro. Então depois de ouvir essa conversa, dá uma olhadinha nessas dicas que vocês deram. Muito obrigada por essa conversa. Esse é um assunto que nos instiga bastante, né? Então foi muito inspirador falar com vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Vivi. Obrigada, Cândida. É um prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante, né, na reflexão de todos os professores e professoras. Foi um prazer participar da conversa. Obrigada, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E agora a gente vai ouvir a Tereza Pérez, organizadora dos 3 livros da coleção. O Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, o Coordenação Pedagógica, Identidade, Saberes e Práticas, e esse, Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. Ela é também diretora-presidente da Roda Educativa. Então, vamos ouvir? As produções, os livros que nós temos feito junto à Editora Moderna e à Fundação Santillana, desde o livro para as secretarias de educação, diálogos com a família, direção, coordenação e esse agora de docência, todos têm como um propósito comum ver que a educação só faz sentido se nós tivermos como foco a criança, o adolescente, o jovem, para garantir esse direito à educação, a uma educação de qualidade social. Esses livros todos, eles têm uma abordagem sistêmica, ou seja, nenhum ator está sozinho na escola. Então, há uma articulação entre esses diferentes atores, cada um com seu papel, cada um com uma atuação específica, cumprindo com a sua responsabilidade. Mas em todos os livros tem coisas muito comuns, que é uma autoavaliação da própria atuação, uma sugestão de possibilidades de transformação dentro do contexto escolar ou dentro do contexto da rede, pautado sempre pela participação, ou seja, a resolução dos problemas vividos, tanto na sala de aula como na escola ou na rede de escolas, sempre tem problemas a resolver. Então, como que coletivamente a gente pode trabalhar para resolver essas questões? No diálogo, no estudo, na colaboração, na compreensão, no exercício de alteridade, que é saber se colocar no lugar do outro, voltar, repensar, como melhor encaminhar. Porque quando todo mundo participa, dentro dos diferentes âmbitos, lógico, né? Mas quando você participa na resolução de determinadas questões, a gente se corresponsabiliza pela evolução, pelo caminho a ser tomado, mais do que receber uma solução pronta para esse encaminhamento. Todos os livros também têm uma característica que é da justiça, da dignidade, do respeito, do melhor convívio entre as pessoas. E disso não tem nada de novo, porque o que a gente propõe é estar alinhado com o que a nossa Constituição aponta. Nossa Constituição diz: queremos um país justo, solidário, sem preconceito de nenhuma ordem. Sem preconceito de nenhuma ordem mesmo. Então, o que a gente quer é
uma educação integral, antirracista, que preze pelo desenvolvimento integral do sujeito, dele no contexto da comunidade, no contexto do território e, se possível, sempre pensando nas diferentes ações junto aos outros setores. Então, está muito a educação muito vinculada à questão da saúde, da assistência, da cultura, para que a gente possa, de fato, gerar uma rede de proteção e compreender essa criança, esse adolescente, esse jovem, num contexto mais amplo. E chegamos ao final dessa temporada do Na Escola. O episódio de hoje foi o 7º e último dessa série, que foi toda voltada a professoras e professores. Se você ainda não ouviu os outros programas, é só dar uma olhadinha na playlist do canal do Spotify. Temos outras 2 temporadas, uma com foco na direção escolar e outra voltada à coordenação pedagógica. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa temporada, como as nossas autoras convidadas e as professoras e professores que compartilharam suas experiências com a gente no quadro Direto da Escola. E também aos nossos parceiros da Editora Moderna e da Fundação Santiliana, e a toda a equipe de produção, a Carolina Glicério, a Denise Bacotina e o Cleiton Melo pelos roteiros, ao Felipe Seriacop na produção, ao João Salgado nas artes, Fernando Sampaio, da São Paulo Escola de Teatro na gravação em estúdio e a Domênica Mendes pela edição e sonorização. O Na Escola é um projeto da Roda Educativa em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. Lembro que o material está disponível para download nos sites das 3 organizações, moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br, na área de publicações. Os links estão aqui na descrição do podcast. Muito obrigada por nos acompanhar.